Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de programação Python, falando ainda das funções, e nós vamos ver o tipo de função que serve para converter valores, né? Nós já vimos três tipos de variáveis, a inteira, que é o int, o float, que é o real, os números reais, e nós vimos o strings, que é tudo que não é número, né? É string, não necessariamente tudo, né? Mas são as letras e frases, por exemplo, encaixam-se dentro da classificação de string. E nós vamos ver também nessa aula sobre os números complexos, né? Antes da gente começar, gostaria de convidar para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e também se tornar membro do nosso canal, né? Se os nossos vídeos são relevantes para você e você também quer nos retribuir com ajuda, né? Sendo membro, você vai estar fazendo dessa forma. Além de nos ajudar, você também vai estar vai também ter acesso a uma série de vídeos e materiais exclusivos, né? Para saber mais, clique em Seja Membro e aí você vai conseguir detectar lá. Bom, voltando então aqui à apresentação, né? A gente tem uma série de funções nativas no Python. Quando a gente fala funções nativas, são funções que eu posso utilizar para já pré-estabelecidas. A gente vai ver também como fazer as nossas próprias funções também em vídeos na sequência. Nós vamos ver as funções matemáticas, né, que são bastante úteis também. Só que muitas vezes eu preciso fazer a conversão entre um tipo de variável para outro tipo de variável. Então, existem algumas funções do próprio Python, algumas linhas, alguns comandos que servem justamente para isso, né? Então, se eu quiser transformar de inteiro para string, então eu tenho a função int e eu tenho a função str. Ou eu posso transformar de real para inteiro também, ou de inteiro para real. Eu posso também transformar de real para string e de string para real. Isso desde que seja possível, né? Se eu quiser transformar o número 3,5 em string, beleza, né? Ele só vai colocar uma aspa, né, para diferenciar, né, o Python, né, quando for string. Mas se você quiser transformar A para um número float, aí o Python vai reclamar, porque A é uma letra e não é um valor numérico, então não dá, né? Então não dá para ser dessa forma. Eu também consigo converter de inteiro para complexo e também consigo converter de real para complexo, né? Só que veja que eu coloco aqui só uma seta, né, no sentido de inteiro ou de real, porque eu não consigo voltar. Uma vez que eu peguei um número e converti para complexo, eu não consigo voltar para número real. Pelo menos não com essa função, né? E aí tem que usar de outros subterfúgios, se for o caso, né? Se for necessário, né? Mas em algumas situações você pode entrar com números reais e converter para números complexos, né? Aí depende do contexto, né? Como eu já disse, se você tentar, né, fazer uma conversão que não é possível, o Python ele vai dar erro, né? Ele vai acusar um erro lá e você não consegue fazer, né? Então a gente vai mostrar agora como fazer isso. Eu vou chamar aqui o programa na tela, né? Deixa eu botar aqui a tela bem grande. Então, o que acontece, né? Digamos que eu vou aqui fazer uma atribuição, né? A igual a 2, por exemplo, né? Se eu der type A, esse comando a gente já viu, ele fala que é na classe inteira, né? Então, existe uma situação no Python, se eu faço uma atribuição, seja do jeito que eu estou digitando aqui, ou seja, numa programaçãozinha, que nós vamos começar a ver a partir da próxima aula, né, através da função input, a gente já começa a escrever, a gente já consegue escrever, né, o nosso programa, sem ter que ficar digitando, como eu estou fazendo aqui, né? Então, o que acontece, né? Se eu faço uma atribuição, e aqui no caso é o 2, eu não pus ponto, o Python ele entende que é um número inteiro. Se eu pegar B e colocar 2 ponto, é o mesmo valor numérico, só que se eu digitar agora type B, ele já vai falar que é um float. Por quê? Porque eu coloquei o ponto. Então, embora numericamente o 2 e o 2 ponto, né, que seria o 2.0, sejam numericamente a mesma quantidade, o Python ele interpreta de maneiras diferentes. Porém, se eu utilizo a função input, que a gente vai ver no próximo vídeo, ele já vai encarar como se fosse um string. Se eu vou fazer aqui um exemplo aqui, C igual a, vou colocar entre aspas, o 2 e vou dar Enter. Se eu der type de novo, o que é type C?
ele vai falar que é uma da classe string. Então, o que caracteriza, isso que a gente está falando aqui é uma atribuição, né? Eu estou digitando o valor e estou dizendo que vale aquilo, né? Quando eu coloco o ponto, ele entende que é real, quando eu coloco o aspa, ele entende que é string. Se eu quiser converter, então, por exemplo, o D é igual, eu quero converter o C para um número inteiro. Então, eu digito int, coloco entre parênteses o número C, e eu fiz uma nova atribuição convertendo o C. O C continua, se eu digitar aqui type C, ele continua sendo um string, porque eu fiz uma outra atribuição, uma variável D. Mas se eu digitar type D, ele vai me falar que é o inteiro, porque eu fiz a conversão, né? Eu fiz a atribuição do D fazendo a conversão de uma variável anterior. Tá? Então isso pode ser um recurso que você pode utilizar, por exemplo, na hora de coletar um valor pela função input. Você coleta primeiro e depois você converte na linha subsequente. Se você às vezes fizer direto, ele pode dar erro, né? Então voltando aqui, se eu fizer, que nem eu comentei, né? Eu vou falar que o Z é igual a A. Bom, se eu der um type Z, ele vai... opa, esqueci de colocar o parênteses. Type Z. Ele entende, ele está achando que o Z é um número inteiro, né? Então está um erro aqui que eu não... É a primeira vez que eu pego. Mas deixa eu fazer direito aqui. Z igual, vou colocar entre aspas, Z, para ele entender que é um string, né? Então se eu digitar type Z aqui, então ele vai falar que é um string. Eu vou tentar converter agora o Z, né? Como eu vou chamar aqui W igual float Z. O que vai acontecer? Ele vai dar erro, né? Então ele fala aqui que, né, não pode converter o string para float, né, o Z, porque é um valor que ele não entende, né? Ele não entende como um valor possível, né, de fazer a conversão. A mesma coisa, como eu falei, né, se eu fizer que E é igual a complex A, e agora se eu digitar E, ele vai colocar já na nomenclatura aqui de número complexo, 2 mais 0j. Mas se eu quiser inverter, né, vou f igual a int, e é o valor i que eu coloquei ali, ele já dá erro que ele fala que não consegue converter complexo para inteiro, né? Então esses são os pontos que eu comentei, que aí você tem que fazer, né, trabalhar com eles para, né, identificar esses detalhezinhos relacionados ao tipo, né? Ao tipo de variável, né? E quando que você consegue converter ou não, né? Essas são as mais comuns, né? Então dá para a gente guardar, mas existe, por exemplo, a tupla, né? Que a gente vai ver ainda mais para frente, que é outro tipo de variável, né? Que a gente também tem, né? Tem as listas e por aí vai, né? Então, por enquanto, a gente só está nessas relacionadas aos números, né? E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, né? Coloca nos comentários, se tiver sugestão para a gente melhorar também, fica à vontade. E a gente se vê no próximo vídeo.